Olá pessoal, aqui é o Bernardo. Nesse vídeo quero falar com você que é médico, dentista ou profissional de saúde sobre a formação do teu preço. Então isso vale também para você que é psicólogo, para você que tem uma clínica de estética ou na área de beleza, você que gasta insumos ou gasta a sua hora de trabalho para entregar um serviço para o teu cliente. Você tem que saber formar o teu preço e nesse vídeo que eu vou dividir em duas partes a gente vai falar bastante sobre isso. Em especial, se você é dentista, eu vou dar um exemplo bem focado para um atendimento odontológico. Se você não é dentista, eu ainda recomendo que você acompanhe esse vídeo até o final, porque você pode fazer analogia com a tua área, com o teu verdadeiro insumo ou com as tuas características, enfim, específicas aí do negócio. Então, para formar o teu preço, você tem que levar em conta alguns fatores, né? E aí, nessa aula, eu preparei uma planilha Excel bastante simples. Eu considero uma planilha Excel muito mais adequada que qualquer software de gestão financeira para clínicas, ok? Pelo menos todos que eu já vi. E aí você tem um local aqui, uma aba da planilha, onde você vai colocar os custos dos teus insumos, uma outra aba onde você vai falar, né, o teu custo de equipamentos, porque eles têm uma depreciação mensal, isso precisa ser previsto. Você vai pensar também nos seus custos fixos, com pessoal, aluguel e etc. Num outro momento eu vou mostrar uma tabela de preços, pensando em alguns procedimentos específicos. Então, se você for um dentista, você tem lá restauração em resina, profilaxia, etc. E aí, num outro momento, a gente vai avançar um pouco mais na conversa. Nessa primeira aula, a gente vai falar da parte mais financeira dos custos. Tá? E na segunda aula a gente vai falar de posicionamento de preço, né? Quanto que você tem que pagar para aquele profissional que trabalha para você como um terceirizado e por aí vai. Então, nessa primeira parte, vamos falar primeiramente dos insumos. Então, o que são os insumos? É tudo aquilo que é necessário para você entregar o serviço e que vai ser consumido durante o serviço. Portanto, se trata de um custo diretamente variável. Para você vender o dobro de serviço, para você prestar o dobro de atendimentos ou de sessões, você terá que gastar necessariamente o dobro dos insumos, ok? Não existe aqui um ganho de escala quando você aumenta o volume. Então, eu preciso ser bastante criterioso nessa conta. Então, assim, a boa notícia é que você tem aí na tua clínica todas as informações para calcular isso. A má notícia é que você precisa estruturar essas informações numa planilha como essa. Você vai precisar ter paciência para fazer isso. Então, nesse exemplo aqui, na primeira coluna eu falo todos os procedimentos que você tem, e aí eu botei várias vezes o procedimento restauração em resina, porque eu vou ter em cada linha um dos insumos usados na restauração em resina. Então eu tenho anestésico, eu tenho agulha, eu tenho guardanapo, luva, eu tenho ataque ácido, eu tenho lixa, por aí vai. E a mesma coisa para outros procedimentos, como um tratamento molar, como profilaxia e vários outros. É importante que você repita o nome do procedimento aqui, porque depois o Excel ele vai utilizar, né, uma rotina interna para totalizar o preço lá na tabela de formação de preço que a gente vai ver na segunda aula. Então, o segundo detalhe é o seguinte, aqui você tem que colocar em que pacote você compra esse insumo. Alguns vêm em caixas com 50, outros vêm em pacotes com 12 miligramas, outros é um pote com 50, outro um frasco com 4 ml, enfim, um kit com 60 unidades. E o preço que você paga no teu fornecedor é baseado nesse kit, nesse lote, nesse tamanho. Então, digamos, você paga lá R$ 73 por uma caixa com 50 unidades de anestésico. Então você tem que botar aqui o número 50 para dizer que são 50 unidades. Tá? Então aqui você descreve com o texto, mas você precisa botar aqui o parâmetro numérico, que é o que o Excel vai entender. E aí se você gasta por procedimento uma unidade, é o que está escrito aqui nessa simulação, então o Excel vai fazer a conta para você, né? Tá aqui, ele vai fazer a conta que você gasta o equivalente a R$ 1,46 por sessão. Então você tem que seguir essa mesma lógica para todos os seus procedimentos e todos os insumos. Tá? Então, digamos aqui, por exemplo, você tem um determinado item, tá? O EDTA utilizado no tratamento molar, você tem ali um frasco com 20 ml que custa R$ 15. Então você tem que saber o seguinte, quantos ml você vai gastar no paciente? Ah, eu vou gastar 0,05 ml, legal. E aí isso te dá um custo de 4 centavos. E por aí vai. Então você tem que ser bastante criterioso aqui nesses insumos, porque é apenas a primeira parte da tua formação de preço. Tá? Na tabela seguinte, ainda na mesma planilha, você vai pensar nos teus equipamentos. Então você vai sentar, vai listar tudo que você tem de valor agregado. Tá? Então não confunda equipamento com insumo. Equipamento é algo que dura, vai durar várias e várias utilizações, vai durar anos, só que não dura para sempre.
Então você tem lá sua cadeira odontológica, autoclave, raio-x, ultrassom, uma série de kits que também você usa várias vezes, e também tem outras questões mais estruturais, como ar-condicionado, televisão, impressora, a parte de obras também, como piso, instalações, tudo isso te consumiu um dinheiro e está ali instalado, está afundado na tua clínica. Só que, o que acontece? Você tem que poupar um dinheiro todo mês para repor cada coisa dessa quando for necessário, porque existe a questão da vida útil. Então dá uma olhadinha aqui, né, em algumas estimativas. Uma cadeira odontológica, vamos considerar que tem uma vida útil de 10 anos. Você até pode usar ela mais tempo, mas em tese em 10 anos ela já está obsoleta, ela já merece ser trocada para você manter o nível bacana do teu consultório. Então você tem que poupar um dinheiro por mês para cada item desse, acumular esse dinheiro numa poupança específica que não se mistura com outras poupanças, e aí sempre que você precisar trocar alguma coisa, você vai ter dinheiro. Olha que maravilha, não vai nem doer. A hora que pifar uma autoclave, você simplesmente tem dinheiro para comprar outra. Você pode até depois tentar vender antiga, fazer alguma coisa, mas você tem que poupar dinheiro mensal, porque você está gastando esses equipamentos à medida que você os utiliza. Então esse é o conceito. O insumo você gasta de uma maneira visível, uma luva, um anestésico, seja lá o que for, tá? É mais fácil. Mas esse cara daqui, esse equipamento, você não percebe que gastou. Mas o fato é que cada equipamento desse ele está um pouquinho mais usado, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais obsoleto a cada vez que você usa ou simplesmente à medida que o tempo passa. Porque a verdade é que mesmo que não use, o desgaste ele também ocorre. Então uma clínica que tenha toda essa estrutura como eu coloquei aqui, ela vai precisar de R$ 3.000 por mês de poupança para repor esses itens quando for necessário. Eu aposto que você não fez essa conta, então você não poupa esse dinheiro por mês, e aí na hora que tem que trocar você diz que não tem dinheiro, você diz que está duro, você diz que esse ano foi apertado porque precisou trocar um equipamento, que na verdade já devia ter dinheiro separado para isso. Então essa é a segunda questão, a segunda parte da pesquisa que você precisa fazer para formar o teu preço. Falamos dos insumos, falamos dos equipamentos, agora vamos falar dos famosos custos fixos. Tá? Então, custo fixo, ele até tem um nome um pouco ruim, porque não significa que são aqueles custos que têm o valor igual todo mês. A sua conta de luz, por exemplo, ela varia, mas nem por isso ela é um custo variável. Ela é custo fixo em que sentido? Ele é custo fixo à medida que ele é fixo e constante, independente da sua venda estar boa ou ruim. Independente se você está trabalhando muito ou pouco, se você está prestando muitos serviços ou não, esses custos estão lá. Então a sua conta de luz ela pode até variar conforme a época do ano, porque no verão gasta mais. Mas isso não tem nada a ver com a venda em si, percebe? Então por isso, tudo aquilo que não é diretamente variável, não depende diretamente do volume de vendas, nós vamos tratar aqui como custo fixo. Então os mais pesados normalmente são os custos com o pessoal, você tem salário, você tem uma série de encargos, como está aqui na planilha, você tem que dar uma olhada. Você tem também o aluguel da sala, dependendo do seu ponto comercial, isso pode ser muito impactante na tua estrutura. Você tem manutenção de equipamentos que também você tem que prever. Isso não é depreciação, é outra coisa, é a manutenção do dia a dia. Né? Você tem a parte de energia, você tem uma série de mensalidades na empresa, contador, etc. E você também tem despesas comerciais. Essa empresa, antes de saber se vai vender, ela precisa investir alguma coisa em venda. Então ela faz propaganda, ela tem redes sociais, ela tem algum tipo de atividade comercial. Se você não paga nada por isso, já é algo para você repensar, porque toda empresa, não importa a área, ela precisa gastar alguma coisa na área comercial. Se não está gastando, está faturando menos do que poderia. Isso não há como discutir. Então, né, à medida que você totaliza isso, você vai ter uma informação sobre o total do teu custo fixo da clínica, que nesse exemplo seriam R$ 28.000. Uma clínica com 3 cadeiras odontológicas, então provavelmente ela tem 3 salas ali separadas, né, não importa ali o tamanho, mas baseado nesse valor de custo fixo, você pode calcular de forma aproximada o seu custo da cadeira hora. Então, considerando que são 3 cadeiras, que funcionam 8 horas por dia, de segunda a sexta ou segunda a sábado, você tem nesse exemplo aproximadamente 480 cadeiras hora. Né? Se você tiver dentista disponível em cada um desses momentos, significa que você poderia vender procedimentos ao longo de um mês, totalizando até 480 horas de atendimento. Se você não está ocupando tudo isso, você deve ter uma ociosidade e isso te gera um custo indireto, porque o teu custo fixo te permite entregar tudo isso e você talvez não esteja entregando. Então são R$ 60 por hora, seja essa hora trabalhada ou não, porque o equipamento está lá, ele vai depreciar. Então nessa aula a gente falou sobre os principais
pontos que geram custo para a sua empresa, sejam eles custos com os insumos, que são custos variáveis, os custos também com equipamentos e custos fixos do estabelecimento, da tua instalação, da tua capacidade. Na próxima aula, a gente vai usar essas informações para montar uma tabela de preço. Então, eu vou pegar alguns procedimentos importantes para você que é dentista, né? Mas insisto que você que é médico também pode aproveitar muito essa próxima aula. E aí a gente vai ver que para formar o preço não basta eu saber esses custos. Eu preciso pensar em posicionamento de mercado, em margem que eu vou trabalhar, e a gente vai olhar isso para consolidar qual é o melhor mix de produtos para você ter, né? Qual é a quantidade adequada de serviços que você deve fazer para cada procedimento, considerando a margem, considerando a demanda dos clientes e alguns outros fatores, tá certo? É evidente que essas aulas vão te ajudar, mas pode ser que você perceba que você precisa de algo mais, né? Precisa de um aprofundamento nessa área de finanças. Pode ser que você já tenha percebido que para ganhar dinheiro como dentista, como médico, como profissional de saúde, não basta você dominar a tua profissão, mas você tem que também dominar a área de gestão. Então, quem vai ganhar mais dinheiro nessa área, certamente, é quem combina as duas coisas, a parte de saúde e a parte de gestão. E quando eu falo de gestão, talvez a parte mais deixada de lado por vocês da área de saúde é justamente a gestão financeira que eu estou me propondo a explicar. Então, no dia 18 de maio, eu estou lançando o curso Saúde Financeira. Vai ser um dia de imersão presencial, olho no olho, com estudos de caso, praticamente uma mini consultoria em grupo, onde eu pretendo desmistificar a questão da gestão financeira para uma clínica, seja ela médica, odontológica, seja ela uma clínica de saúde. Eu vou trabalhar exemplos conforme as pessoas que tiverem ali no dia. São só 15 pessoas, 15 vagas, né? Eu já tenho boa parte disso preenchido. O curso foi lançado há pouco tempo e será no dia 18 de maio. Se você se inscrever até o dia 30 de abril, até o finalzinho desse mês, você consegue um excelente desconto. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Então, acompanhe aí abaixo desse vídeo, em algum lugar aqui, ou talvez nos comentários, acompanhe o link direto para a plataforma de evento onde o curso está hospedado. Repito, é um curso presencial com um dia de duração, vai ser num sábado. Então, se você se programar, não vai te atrapalhar o trabalho, não vai te atrapalhar a tua vida de lazer. É muito mais barato do que uma consultoria, certamente, e muito mais barato do que você não fazer nada. Porque não fazer nada certamente também gera custo, né? Seja porque a tua empresa está perdendo dinheiro, ou seja porque a tua empresa, né, a tua clínica está deixando de ganhar porque você simplesmente não tinha se dado conta de algumas questões financeiras. Tá certo? Eu sou o Bernardo e a gente vai se ver no próximo vídeo. Valeu!